Saudações, muito obrigado pela presença de todos. Hoje, no nosso encontro, que a gente está chamando assim de maneira informal, por enquanto, a gente está chamando de Roda Viva, o tema de hoje é a concepção da felicidade diante da vida e da morte. Os dois debatedores aqui presentes é a Tatiana e o Matheus. Eu vou primeiro apresentar o Matheus, que ele é um professor de sociologia que eu conheci na cidade de Campinas. Nós trabalhamos na mesma escola, Telêmaco Paioli Melges, uma escola estadual que fica em São Paulo. É uma escola de periferia que apresentou muitos desafios para a gente e, apesar dele ser professor de sociologia, que de certa maneira compete com o professor de filosofia, a gente conseguiu ser amigo. E eu consegui repetir essa tendência mais uma vez aqui, porque eu sou amigo do Ricardo, que é professor de sociologia. Eu poderia ser inimigo dele. Não que eu seja... dos filósofos, a gente entende. Não que eu seja inimigo das pessoas da mesma área. Por exemplo, eu sou amigo do Alvino também. Mas essa tendência de dois professores de sociologia que poderiam ser inimigos ideológicos, os dois viraram amigos. Então, tendo apresentado assim muito informalmente e rapidamente o Matheus, eu vou passar a palavra para o Ricardo para apresentar a Tatiana. E aí eles vão ter uns 5 minutos ou perto disso para apresentar uma concepção deles, uma concepção, uma visão, uma proposta de reflexão sobre a concepção da felicidade diante da vida e da morte. A Tatiana é uma filósofa, o Matheus é um sociólogo, e eles vão colocar um debate para a gente. A partir do momento que eles colocarem o debate, nós podemos fazer perguntas para eles, nós podemos colocar outras ideias. Essa é a dinâmica dessa atividade. A participação ela é muito importante, mas ela não é obrigatória. Se você quiser só ouvir, ok. Se você quiser cortar a sua câmera, cortar o seu microfone e só ouvir, tudo bem. Mas se você quiser também deixar ligado, deixar o microfone ligado, fazer perguntas, é bem-vindo. Certo? Agora eu passo a palavra para o Ricardo. Só uma coisa, diante da sua introdução, e sendo ela filósofa e ele sociólogo, vale a pena a gente pedir algum tipo de parcimônia ou não precisa? Pode deixar rolar. É que eu não sei o que é parcimônia. Aí depois você explicar, aí eu vejo se pode... Eu quero ver confusão, Flávio. Ah, então beleza. Vamos deixar o pau torar, como diz aqui no mundo. A gente arrumou isso. A gente só botou a tenda do circo. Deixa eu apresentar a Tatiana. Antes de tudo, que gostaria de agradecer imensamente Tatiana Rovares, é o sobrenome dela, uma grande amiga, que também conheci através de Sávio em Campinas. Na época, eu estava fazendo mestrado lá na Unicamp, ela estava fazendo doutorado, e eu fazia doutorado no Rio, mas eu não saía de Campinas, da casa deles, então a gente acabou se conhecendo bastante, e ficou essa amizade, altas discussões durante várias e várias noites e madrugadas. Tatiana, ela tem graduação em filosofia pela Universidade Estadual de Maringá, o mestrado dela foi em filosofia também, na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e o doutorado também em filosofia pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Eu gosto de dizer, uma espécie de brincadeira muito interna que ninguém vai entender, mas eu vou continuar fazendo, que nós temos a maior especialista em Gassendi da filosofia. Depois ela explica por quê. Para a gente continuar esse clima também gostoso, a Tatiana é mãe de Isis, né? A pequena Isis, que é importantíssimo também lembrar. Mas é isso, gostaria de passar a palavra para vocês e somos todos ouvidos. Muito obrigado. Posso começar, Matheus? Sim, por favor. Então tá. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui participando com vocês, conhecendo vocês, tem gente de todo lugar, é muito bom poder falar de filosofia com quem quer ouvir, né, porque com quem não quer não é muito agradável. E eu gostaria de começar a minha fala hoje puxando pelo tema, né,
a gente vai falar sobre a felicidade diante da vida e da morte. Então, quando eu falo de felicidade, eu preciso de lembrar de uma área da filosofia chamada ética. Quem trata da felicidade é a ética. E a ética é uma área prática da filosofia. A gente tem várias áreas teóricas, né, teoréticas, como a gente gosta de dizer, mas a ética, assim como a estética, elas são práticas. Você precisa agir. Então, ela lida com regras, né, com regras morais, e você tem que agir de acordo com essas regras se você quiser alcançar ou não algum tipo de objetivo. À primeira vista pode parecer autoajuda, mas eu garanto que não é. Muito pelo contrário. Não tem nada a ver com autoajuda. Pode ser muito pior. Muito pior. É muito pior, né? Pode te deixar muito triste ou muito feliz. E todos os grandes filósofos, pelo menos os filósofos que construíram sistemas, eles colocam a felicidade como o pressuposto, como o objetivo de todo o edifício filosófico que eles constroem. Ou seja, você pega um Platão, você pega um Aristóteles, um Epicuro, hoje eu vou falar também mais de Platão e de Epicuro. Todos eles dizem que tudo que se estuda, tudo que se pretende entender a respeito da realidade, se conhecer, se estuda em vista de alcançar a felicidade. Ou seja, você está lá no meio da metafísica aristotélica, o ser, o devir, o ato e a... Para que você está estudando tudo aquilo? Você tem que se lembrar. Você está estudando tudo aquilo para entender a realidade, e entendendo a realidade, você pode tomar as providências para atingir a felicidade. Então, isso é muito importante. Conhecer para ser feliz. E com certeza a gente se esquece quando a gente está lá no meio dos textos, né, dos filósofos, porque a coisa fica bem tensa. Mas e a morte? Como que a gente pode falar sobre a morte nesse sentido, né? Felicidade diante da morte. Como eu posso tentar atingir a felicidade se eu sei que eu vou morrer? Todo mundo vai morrer, mas mas as pessoas não estão, assim, elas não concordam sobre o que a morte é. E essa concepção de morte, né, dependendo do conceito que você tem de morte, ele vai influenciar a maneira com que você busca a felicidade nessa vida. Como assim? Eu vou apresentar duas perspectivas. Durante a nossa conversa toda, eu não vou me alongar muito agora para o Matheus poder falar, mas durante a nossa conversa eu vou apresentar duas perspectivas. Como alcançar a felicidade se eu acredito que existe vida após a morte? Se eu sou um dualista. Em filosofia, a gente chama de dualista aqueles filósofos que acreditam que existe um corpo e uma alma, ou seja, duas naturezas, um corpo e uma alma. Os dualistas, eles acreditam que quando o corpo morre, a alma permanece, ou seja, algum tipo de vida mental que não precisa do corpo para subsistir, permanece. E a outra concepção é a concepção materialista. A materialista acredita que nós precisamos do suporte do corpo para a nossa vida mental existir, né? E quando a gente morre, tudo acaba. Eu vou, para trabalhar esses dois temas, eu vou trabalhar com Platão, tentar falar um pouco sobre o Platão, no campo dos dualistas, e no campo dos materialistas eu vou falar do Epicuro. O Platão vai estar mais ligado o tipo de pensamento que hoje é místico, religioso, né, porque acredita que alguma coisa vai permanecer, vai subsistir, e o Epicuro, ele está mais ligado à ciência. Desde o século XIX, a neurociência jogou um balde de água fria na concepção dualista. Por quê? Porque, segundo a neurociência, a mente precisa de um cérebro para funcionar. Então, os materialistas estão mais próximos da nossa concepção científica e os dualistas estão mais próximos da nossa concepção religiosa. Hoje em dia, né? Cometendo todos os anacronismos que eu me permiti aqui nessa fala. Então, eu vou falar sobre isso ao longo disso. Como alguém que acredita que quando morre tudo acaba, vai tentar encontrar felicidade? O que essa pessoa vai buscar? O que o Epicuro fala que essa pessoa deve buscar? E um dualista, alguém que acredita que
a sua alma pode permanecer e pode ir para um lugar bom ou um lugar ruim, ou pode reencarnar, ou pode ficar fazendo coisas lá nessa pós-vida. Como uma pessoa que acredita nesse tipo de coisa vai tentar procurar felicidade nessa vida? Eu vou querer falar sobre isso hoje. Prontinho, Matheus. Bacana. Obrigado, Tatiana, pela introdução aí ao debate, a conversa de acordo com os temas que você trouxe. A gente acabou compartilhando isso anteriormente também, né? Primeiro eu só queria falar um pouco do contexto do convite do Oswaldo para eu participar, que foi, assim, marcado por um momento de sincronicidade, embora essa palavra seja meio problemática, porque eu entrei em contato com ele, ele falou que estava pensando em mim. E aí, de repente, talvez a gente volte aí na questão da neurociência, mas eu não tenho base para estabelecer esse nexo. E ele me convidou, eu fiquei muito feliz, assim, de poder participar. E logo que ele me explicou o tema, eu tive 2 ou 3, assim, insights de coisas que eu poderia para contribuir para essa conversa, né? A primeira era sobre um índice de medir a felicidade nos países, assim como existe o PIB, que mede a produção econômica de um país, assim como existe o IDH, que mede o desenvolvimento humano de uma sociedade, existe também o FIB, né? Que seria o produto, a felicidade interna bruta, né? E eu lembrei disso, né, que eu tinha lido um artigo sobre isso, eu falei, pode ser interessante para discussão. Lembrei de um filme também que eu assisti na época em que eu fazia cursinho, os professores de redação eram muito legais, eles traziam filmes para a gente discutir algumas questões, e teve uma oficina de redação que foi sobre a morte, chama-se A Excêntrica Família de Antônia, que conta a história de uma matriarca holandesa, se não me engano, que retorna à sua aldeia depois de 40 anos, tendo vivido na cidade grande, e leva a sua filha jovem com ela, e existe aí um reencontro de realidades, e tem um momento da morte nesse filme, nesse reencontro de 2 realidades diferentes, né, da vida urbana e da vida rural, agrária. E a gente discutiu bastante, assim, como a morte é vivida, é experienciada, né, em diferentes contextos sociais, culturais, econômicos. Então, eu pensei como trazer alguma informação para esse debate, e tentei estabelecer algum nexo sobre, enquanto as formas de morrer numa sociedade, como é que elas estão relacionadas com a forma de se viver nessa sociedade, né? Então, a gente pode pensar que, bom, existem várias formas de se morrer, né, em diferentes culturas e no tempo também. Isso está traduzido aí nos rituais fúnebres, né, falando num termo mais sociológico, mas que também é muito acessível, né? Os funerais, como se dão os funerais nas diferentes sociedades. A gente às vezes esquece que isso é um fato social formador para as pessoas, né? É nesse momento que o laço social ele é reafirmado, restabelecido, e que
as pessoas podem se encontrar em torno de uma estrutura comum de comportamento, de afetos e de ações, né, que envolvem aquele momento. Então, eu fui pesquisar, por exemplo, como seria a morte em sociedades mais assim diferentes da nossa, urbana, ocidental, né, para ficar numa definição mais genérica possível, porque tem pessoas que eu não conheço aqui, mas enfim. Eu vou falar rapidamente sobre 3 tipos de funerais de 3 sociedades diferentes, que eu achei muito interessante, porque na antropologia e em outras ciências humanas, né, a gente considera a alteridade, né, a capacidade de você se colocar no lugar do outro, como um elemento fundamental para que a gente possa analisar a nossa própria realidade. É como uma condição para que a gente possa se enxergar a partir de um olhar distanciado, para que a gente possa enxergar coisas que sem esse distanciamento a gente não enxergaria. Esse distanciamento ele só é possível quando a gente conhece o outro, né? Bom, então, talvez o mais distante desses rituais, na minha opinião, porque ele traz um sentimento muito diferente, muito até de repulsa, eu senti, pelo menos, é o ritual fúnebre do zoroastrismo, que é uma das religiões mais antigas, né, originária da Pérsia, hoje Irã, chamado Torre do Silêncio. Então, os corpos dos mortos são levados a uma torre no alto de uma colina e são levados lá para serem comidos, devorados pelos abutres. Porque, de acordo com essa sociedade, essa religião, essa cultura, os corpos das pessoas que morreram, eles são contaminados por uma entidade maligna, chamada Nasudaeva. Então, eles não podem ser enterrados, eles não podem entrar em contato com a terra para não contaminar a terra, que é sagrada. Então, esse ritual é muito, hoje em dia, raro, né, porque entra em choque com um processo de globalização das culturas hoje em dia, e parece que hoje só tem uma torre do silêncio que funciona na Índia, em Mumbai. E as comunidades que praticam ainda essa religião e não têm condições de fazer o ritual conforme essa religião manda, né? Eles cremam e jogam as cinzas no mar para evitar que o corpo entre em contato com a terra, mantendo aí o princípio, né? Uma outra muito interessante também foi numa sociedade indonesiana. O lugar chama Tanah Toraja. Ficou famoso uma época, saiu, acho que no Globo Repórter, não me engano, se não me engano, onde as pessoas mantêm os corpos das pessoas mortas nas suas casas, embalsamados, e até eles conseguirem juntar dinheiro para pagar o funeral, que é um funeral muito caro, porque prevê uma série de cerimônias. Então, eles embalsamam os corpos e cuidam dos corpos, trocam de roupa, oferecem cigarro, oferecem comida, até juntar o dinheiro para fazer o ritual funerário como manda a tradição, né? E aí no ritual funerário tem sacrifícios de búfalos, uma série de cerimônias interessantes. Por fim, uma sociedade indígena brasileira, os Bororo, né, que estão localizados no Mato Grosso. Eles também têm um ritual funerário longo, que dura de 20 a 30 dias, que é o tempo de decomposição do corpo.
Porque primeiro eles enterram o corpo numa vala rasa no pátio central da aldeia, e eles regam com água esse corpo para que ele se decomponha, e enquanto ele não se decompor, uma série de cerimônias rituais vão acontecer por ocasião dessa morte, desse funeral. E é justamente esse momento que move a sociedade Bororo, onde acontecem os rituais de iniciação das crianças, onde os jovens saem para caçar com os adultos. Então, os jovens aprendem os cantos, as danças, né? Ocorrem as pescarias, as caçadas coletivas. E aí, depois que o corpo se decompõe, eles desenterram os ossos, adornam esses ossos e enterram finalmente o corpo, mas sem antes passar por um momento muito importante, que é quando um homem da aldeia ele se adorna, se ornamenta e representa, para representar a alma do homem, da pessoa que morreu, ele tem que caçar um felino de grande porte, né? Normalmente uma onça. E a partir desse momento em que ele caça a onça, doa o couro dessa onça à família do morto, e aí tem fim o período de luto, né? Que é o período de elaboração da perda da pessoa que morreu. Bom, eu achei muito interessante, assim, foi uma pesquisa rápida que eu fiz, praticamente entre ontem e hoje, rever alguns rituais fúnebres, e fiquei me questionando, assim, como a nossa sociedade se relaciona com a morte, como a gente encara o momento da morte, né? Pensando mesmo pessoas que não são religiosos, praticantes, né? A gente, de alguma forma, corresponde ao ritual funerário comum na nossa sociedade, mesmo que não seja de acordo com a nossa ideologia, a nossa crença, porque é um fato social que, de alguma forma, estabelece uma renovação dos laços sociais. E, sim, Matheus, sim. se me permite, muito obrigado pela sua explanação. Essa pesquisa fez eu lembrar também de um filme do Akira Kurosawa, Os Sonhos, que em um dos sonhos eles estão fazendo ali justamente o funeral de uma mulher, mas é uma festona, é uma grande festa, né? E aí eu acho que ao longo do nosso debate aqui a gente vai ter como aprofundar nessas questões e de repente você trazer até outras informações, mas eu preferi interromper aqui para a gente tratar de algumas coisas um pouco assim, digamos assim, o nosso prazo, né? Agora é 16h30 no horário aqui de Rondônia. Desculpa, Oswaldo. Não, eu esqueci, eu fui embora. Eu não desculpo. Eu posso fechar só com as questões que eu trouxe para o debate? Pode. Não, mas estava chegando lá. Tá bom, tudo bem. Mas é que vai durar mais 1 hora o nosso encontro, e aí a gente vai... Inclusive, eu gostaria que essa fosse a última vez que eu interrompesse. E aí as pessoas também se sentissem à vontade para participar, e o Ricardo e o Flávio intermediar. Eu estou, assim... tomando essa frente, porque é normal, nos outros encontros que nós tivemos, teve poucas perguntas, poucas participações, né? E aí eu estou fazendo isso para encorajar também as pessoas a interromperem, falar alguma coisa que pensou, algum link que veio na cabeça e tudo. Mas agora eu passo a palavra para você, e aí as inscrições a gente vai fazendo aqui pelo chat. Desculpa, Matheus. Não, desculpa eu ter avançado, eu ia só trazer as questões que ficaram a partir desse reflexão dessa pesquisa, né? Que é também assim relacionado ao fim da vida, né? O momento do fim da vida que para nós, será que a gente propicia um momento de reflexão sobre a vida, né? Porque eu fiquei pensando assim nos tipos de morte.
nas sociedades pré-industriais, né, onde há um maior coletivismo, onde a sociedade para, onde o grupo ali, a coletividade para trabalhar aquela morte, aquele momento, estabelecendo uma troca de afetos, de formação mesmo para os jovens, como eu citei nessa sociedade Bororo, por exemplo. E enquanto nas sociedades industriais, urbanas, a morte é encarada de forma mais solitária, porque há um maior individualismo, né? Será que dá para estabelecer esse paralelo entre coletivismo e individualismo, né, na evolução da nossa sociedade, digamos assim, urbana, industrial? Bom, eu peço desculpas à falta de rigor científico, metodológico. Eu esqueci de falar na minha apresentação que eu estou há 5 anos assim, afastado das atividades docentes e de pesquisa. A sua linguagem acadêmica continua muito afiada, Matheus, posso te dizer. Era isso. Passo a palavra agora ao Ricardo, eu esqueci de falar um detalhe muito importante. O Matheus tem uma visão assim, né, de uma outra cultura. Ele está falando nesse momento da Suíça. Suíça ou Suécia? É Suíça, né? Suíça. Vai lá, Ricardo. Já conta uma piada, né? Disse que o governo, uma piada foi dita há pouco tempo, que nesse tempo de Covid, o governo da Suíça estabeleceu 2 metros de distância entre os seus cidadãos. E houve protesto, né? Por que tanta intimidade? É bem por aí. Então, eu queria levantar uma questão, acho que para os dois. Primeiro, eu gostaria que a Tatiana, eu estou olhando para o lado que eu estou olhando a minha escrita, que a Tatiana falou sobre esse conceito de felicidade do Epicuro e dos dualistas, porque me fez pensar o seguinte, e aí tem a ver também com o Fibe, da questão da felicidade interna bruta. Porque, olha só, se a gente pensar que a vida é finita, e não havendo uma possibilidade de uma vida pós-morte, ou seja, na nossa vida a gente vai buscar maximizar o prazer. Uhum. Alguns freios sociais, morais, éticos, políticos, religiosos, seja quais forem os freios, é justamente essa nossa possibilidade ou capacidade de pensar que depois dessa vida terrena teremos outra vida, seja aqui na Terra através da reencarnação, na infinidade, finitude, seja lá o que for. Isso coloca freios. Porque se assim não fosse, assim, a nossa busca pelo prazer, por maximizar o prazer, passaria em cima de todo mundo para melhorar o nosso prazer. Então, como isso se equilibra nessas duas vertentes do Epicuro e na visão dualista também? E aí, já pegando uma carona, que aí é essa questão mais para a Tati, é o seguinte, pegando a carona que o Matheus falou, esse ritual de morte, estudar o ritual de morte ou os rituais de morte, tem a ver também com a concepção que os vivos fazem da vida e projetam para a própria morte, né? A questão do enterro, do velório e tudo mais. E puxando um pouco para essa questão do Covid, agora que a gente está vivendo, pelo que eu me lembro da antropologia, da questão do ritual de morte, é um momento também de socialização, justamente de criar esses laços de sociabilidade, confraternização, de conforto, cria isso tudo, por exemplo, no velório. Não pode chorar os seus mortos. Chorar o morto também é algo importante, algo relevante. Você perceber esse momento da passagem. Nessa questão agora que a gente está convivendo do Covid, onde os enterros um velório dura 10 minutos e já enterra quem pereceu, há uma quebra dessas relações que foram construídas ao longo de séculos. E assim, como fica... Aí eu pensei, é lógico que a gente vai trabalhar no campo muito mais quase opinativo disso tudo, mas como fica, ou como esse projeto que essas pessoas vão ficar, como a sociedade vai ficar tendo rompido de uma maneira muito, muito, muito forte e abrupta esse momento de chorar os seus mortos, socializar junto aos seus a perda dessas pessoas. Era basicamente isso, já me estendi muito. Depois eu... Obrigado. Se eu falar muito, vocês me interrompam, por favor, tá?
A pergunta que você falou sobre a maximização do prazer, da felicidade para um materialista, né, ela precisa se dar nessa vida, eu vou responder com um texto que o Epicuro escreveu, chamado Carta a Meneceu, ou é traduzido como Carta à Felicidade, né? O Epicuro, ele tinha uma escola, ele é do período helenista, ele tinha uma escola, ele dava aula no jardim, e ele escreveu essa carta para um aluno dele, chamado Meneceu, e nessa carta ele está ensinando esse aluno como ser feliz, como alcançar a felicidade. E aí ele elenca as coisas que mais atrapalham as pessoas na busca da felicidade. Uma delas é o medo dos deuses, né? Que elas temem o julgamento dos deuses, e a outra é o medo da morte. O medo da morte causa muita ansiedade, a ansiedade causa pensamentos extremos, e aí a pessoa não consegue ser feliz. E aí ele vai dizer: olha, quando você morre, para os epicuristas, a nossa alma ela é feita de átomos mais sutis. E quando a gente morre, ela também se desintegra junto com o corpo. O corpo se desintegra, aqueles átomos são transformados em outras coisas, e a alma também. Morreu, acabou. Então, como você não tem que querer essa imortalidade, querer ser imortal também é uma fonte de insatisfação e tristeza. É um bloqueio para você alcançar a felicidade. Como você só tem essa vida, você tem que se preocupar em procurar o prazer aqui. E essa palavra é chave para o Epicuro, o prazer. E esse prazer é o prazer dos sentidos também. É o prazer que os 5 sentidos podem nos trazer. É uma refeição, é um pouco de vinho, é o sexo, em até algum ponto, ele fala que o sexo só é bom desde que desprovido de amor. Sexo com amor não é bom. Traz mais tristeza do que alegria. E ele vai dizer assim, acerca da morte. Como tudo que é bom ou ruim pode ser sentido só pelos 5 sentidos, quando a gente morre não tem mais 5 sentidos. Acabou os 5 sentidos. Então a morte não é boa, nem ela não é nada. Ele tem uma opinião sobre a morte, ele escreve nessa carta uma coisa sobre a morte que até Sartre, até Sartre, durante a história da filosofia toda, ela vai ser levada em consideração quando ele fala sobre a morte, porque ele fala assim, a morte não é nada para nós, porque quando a morte existe, nós não existimos mais. Então a gente não tem que temer ela. Por quê? Porque quando ela chegar, a gente não existe mais. Então ela não é ruim, não é boa, ela é igual igual antes da gente nascer. Aquele nada antes de nascer vai ser a morte depois que a gente morrer. Então a gente não vai sentir nada. E ele tem essa passagem que eu considero uma das passagens mais lindas da filosofia. Se vocês me permitirem, depois eu leio aqui. Eu não vou ler agora para não atrapalhar a nossa conversa. É lindo, lindo, lindo que ele fala. E aí ele fala que você não teme por isso, porque cessou a sua existência. Tem um bicho aqui. Cessou a sua existência, não dói, não é nada. E essa busca de prazer do Epicuro, as filosofias que dizem que a felicidade está no prazer, elas são chamadas de hedonistas. Só que o hedonismo não é o prazer louco, vou usar todas as drogas, vou beber tudo, vou fazer sexo com todo mundo. Não é assim, é um hedonismo moderado pela razão. Porque o que é felicidade para o Epicuro? Felicidade para o Epicuro é a ausência de dor. É ataraxia, ele usa a palavra ataraxia, se vocês me permitirem ser chatonilda, usar o termo grego. Ataraxia é imperturbabilidade da alma. Nada perturba sua alma. Então, nada perturba sua alma, mais ausência de dor. Isso é felicidade por Epicuro. Se não está doendo, você já está no lucro. E se você sentir algum prazer, melhor ainda, desde que esse prazer seja moderado pela razão. Porque ele daí pede para você fazer um cálculo, mais ou menos assim. Um pouco de vinho, um cálice de vinho, sei lá, uma garrafa de vinho, dependendo do grau de tolerância, né, de cada um. Uma garrafa de vinho é legal? É legal. Traz prazer? Traz. Mas e 2?
duas podem até te trazer prazer, mas só que a dor que elas vão te trazer depois, né, durante a ressaca, elas não vão compensar aquelas horinhas de prazer que elas te deram. E qual que é o seu objetivo? Escapar da dor. Então, você não vai cometer uma coisa dessa em nome do prazer. Por quê? Porque vai te trazer mais dor do que prazer. O sexo que eu mencionei. Ele fala que o sexo, ele é bom desde que desprovido do amor. Porque ele fala que amor causa o sentimento de posse, de possessão, ciúme, e isso traz dor. Então, se você puder fazer sexo com alguém que você não ame, desprovido de amor, você só vai ter o lado bom do sexo, que é o prazer dos sentidos. Comida. Comida é a mesma coisa. Comer é uma delícia. Só que se você acostumar seu paladar com comidas muito caras, muito elaboradas, você vai sofrer muito o dia que elas faltarem. E se você comer muito em uma refeição só, aquilo pode te dar dor de barriga, pode te trazer dor em algum sentido. Então, ele fala para você fazer esse cálculo para você diminuir a quantidade de dor o máximo possível e aumentar a quantidade de prazer. Então, ele fala, às vezes você vai ter que fazer alguma coisa que não te dá prazer para um prazer que virá depois. Às vezes, sim. Em nome desse prazer, você pode ter que sacrificar um pouquinho de dor agora para um prazer maior. Aí sim. Então, é em vista disso. Toda a filosofia do Epicuro vai ser construída com o intuito de deixar a alma sem perturbações. Daí ele diz, a busca por imortalidade, o desejo de imortalidade, ele fala que traz muita dor. O medo de ser julgado pelos deuses, de sofrer algum castigo depois que você... Isso traz muita dor. Mas como ele diz que, né, a física dele, a parte que ele entende a realidade, ele é materialista, ele fala que isso não se deve perder muito tempo com isso. Por quê? Porque isso não acontece, isso não existe. Os deuses existem, mas eles não estão preocupados com os seres humanos. Eles estão fazendo coisas de deuses lá lá no espaço, não estão olhando para os seres humanos, não estão preocupados com os seres humanos. Então, a gente também não deveria, segundo eles, se preocupar com isso, porque é uma fonte de muita tristeza. Respondi mais ou menos? Falar dos dualistas agora? Dos dualistas. Para um dualista ele pode ter várias concepções, várias crenças do que acontece com a alma dele depois que uma pessoa morre. Tem uns que acreditam que a alma vai para um lugar bom ou um lugar ruim, de acordo com as ações dela na Terra, né? Que vai ser julgada. E tem uns que vão dizer que a alma vai reencarnar várias vezes aqui na Terra. Eu vou responder de acordo com o que o Platão falou, né? O Platão diz que aqui na vida você tem que se afastar dos prazeres físicos, já é o oposto do que Epicuro falou. Você tem que se afastar dos prazeres físicos e cultivar as virtudes mentais. Você tem que procurar ser uma pessoa virtuosa. Por quê? Porque a sua alma vai permanecer e você vai carregar com você aquelas lembranças da pessoa que você foi pro resto da vida. É bem difícil falar da ética do Platão, assim, porque ele escrevia diálogos e a gente não tem isso, assim, bem declarado. Olha, aqui eu tô falando de ética, aqui eu não tô. Mas do que dá para entender, da maioria dos diálogos dele, é que a gente precisa se dedicar ao conhecimento. Por quê? Porque para o Platão, quando a gente morre, a gente volta para um lugar que se chama mundo das ideias. E lá estão as ideias originais. Ele faz um sistema todo, ele diz tudo que vai acontecer, cada passo, né, do pós-morte. E o objetivo de tudo é conhecer. Então, nessa vida, eu tenho que me dedicar ao conhecimento das virtudes, para eu conseguir agir de forma virtuosa. E para eu querer me dedicar a isso, eu vou precisar me afastar dos prazeres carnais. Então, assim, é uma negação. O platonismo vai influenciar bastante o cristianismo lá na frente, lá na Idade Média. Então, é uma demonização do corpo, é uma demonização dos 5 sentidos e um elogio da mente, da alma, do espírito, das faculdades mentais. Então, você meio que nega o corpo a favor do seu intelecto, para ser uma pessoa melhor, já que você vai morrer e vai voltar lá para o mundo das ideias, sua alma vai voltar para lá, né? Não, ótimo, Tati. Interessante essa distinção dessas duas correntes, dessas duas escolas de pensamento. Eu queria trazer o Matheus para essa questão também, porque é o seguinte... Eu queria falar mais uma coisa para o Matheus.
Eu tenho Pode. que me inscrever também ou não? Igual você? Você e Matheus não precisam, vocês podem interromper a qualquer momento. Não, é que ele falou, né, dos rituais fúnebres, eu acho muito interessante esse tema, e eu me lembrei que para quem é para os dualistas, normalmente, para sociedades que têm religiões que acreditam que existe, né, vida após a morte, preservar o corpo depois de morrer é muito importante. Eu lembrei dos egípcios, os egípcios tinham, né, se tiver algum historiador aqui, por favor, me corrija, eu estou falando só de... Os egípcios diziam que o corpo tinha que estar o mais parecido possível para a pessoa lá do outro lado ser aceita, né? Então tinha que preservar a múmia, o cadáver, tinha a casa dos mortos. E os gregos, eu me lembrei da Ilíada. O Aquiles, quando ele vai matar o Heitor, ele fica com tanta raiva que ele desfigura o Heitor, e a família dele fica horrorizada, porque ele está desfigurando o Heitor mesmo depois de morto, para justamente ele não ressuscitar lá do outro lado. E aí vem a deusa Atena e salva ele. E lembrei também da Antígona. A Antígona, ela tem 2 irmãos que estão guerreando, e um mata o outro, e um volta, né? E o morto fica lá no meio do campo de batalha. E ela vai querer desafiar as regras, as leis da cidade dela, para não deixar os abutres, os chacais, comerem o cadáver do irmão dela, porque senão ele também não vai poder ressuscitar o nome da morte. Então ela vai desafiar as leis da cidade, né? Uma mulher vai desafiar as leis da cidade em nome né, aquela questão, o que é certo e a lei é sempre certa, a gente deve sempre seguir a lei, mas é em nome disso, de querer que o irmão tenha um pós-vida e ressuscite lá do outro lado. Era só isso. Tá ótimo. Eu queria só trazer uma questão também, porque a gente falou um pouco de felicidade, um pouco de vida, falamos de morte também, mas é interessante essa ideia de felicidade interna bruta, porque como a gente vai medir felicidade? Onde a felicidade é tangível, ela é medida, ela é calculada? Onde é essa métrica da felicidade para que a gente possa determinar quem é mais feliz, quem é menos feliz? Como que fica isso? Só uma questão de ordem, o Flávio está inscrito e depois acredito que a Celi também está inscrita, depois da resposta do Matheus. Ok. Bom, Mas acho que é legal. O Ricardo ele iniciou, de certa forma, com esse conceito da felicidade interna bruta, e acho que é legal. Antes, eu até prefiro que ele fale um pouco sobre isso. Eu já li também algumas coisas a esse respeito, como é, né, esse tipo de pesquisa, mas é legal trazer para cá, que acho que é mais um elemento para depois iniciar o bate-papo aberto, assim. Acho que você quer falar um pouco sobre isso, Ricardo? Eu acho muito legal que isso seja falado até antes de eu perguntar, assim, sei lá, de eu perguntar não, de eu me colocar. Não, Matheus, pode assumir, Matheus, aí depois você complementa também, Flávio, com outra pergunta, beleza? Sim, claro. eu posso falar só dos... Bom, começo lançando os critérios que orientam a medição, né, da felicidade interna bruta, e aí depois a gente pode discutir se seria suficiente isso, enfim. São 9 critérios, 9 variáveis. Bem-estar psicológico, que mede a autoestima, estresse, a saúde, né, as políticas de saúde, e hábitos culturais também que melhoram ou prejudicam a saúde, o uso do tempo, né, então o tempo, se ele é utilizado para lazer, para família, para amigos, ou se é usado para fazer hora extra no trabalho, a vitalidade comunitária, que eles medem um nível de interação social, do quanto aquela sociedade é coesa, educação, e aí eu acho que é uma variável muito mais ampla, mas mais focada em educação formal, a cultura, que avalia as oportunidades de desenvolver atividades artísticas, festas em comunidade, né? O meio ambiente, que seria a percepção da população em relação à qualidade do ar, da água, também acesso a essa natureza, né, como parques, áreas verdes. A governança seria a representação social da população
nos órgãos públicos, né, quanto a população se sente representada no executivo, legislativo, e também da postura dos cidadãos enquanto construtores, né, dessa ordem social. E, por último, o padrão de renda, que tem mais a ver com renda, dívidas, qualidade de moradia, quanto da sua renda está comprometida por aluguel, esse tipo de coisa. Eu notei que em um dos rankings, se não me engano, era de 2011, o Brasil, apesar do que a gente pode imaginar, estava em 17º no ranking do FIB. E parece que em 2016, 2018, eles pegam por biênios, né? Estava ocupando 35ª ou 37ª posição, se eu não me recordo mal. Eu só vou citar uma questão interessante que eu acho que de relacionar com o FIB, que é um ponto de inflexão da renda nesse processo de propiciar a felicidade, né? Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que mediu a felicidade do povo, né, da população, num tempo de 20 anos, de 75 até 97, 32 anos, 22 anos. Né? E foi verificado que, embora o poder aquisitivo das pessoas, né, a renda per capita tenha aumentado, tenha quase dobrado como poder de compra, o sentido de felicidade continua estável, né? Então, isso, a pesquisa também cita que esse fenômeno, tem até um nome para esse fenômeno, que é o paradoxo de Easterlin, porque as pessoas elas se sentem mais felizes na medida em que se diferenciam das outras. Quando ela consegue comprar um carro melhor, mas o vizinho não, né? Esse tipo de fenômeno não acontece nos países mais pobres, né? Quando a população, de uma forma geral, ascende socialmente, renda, a felicidade costuma aumentar também, né? Então, parece que existe um ponto de inflexão aí, né? Que tem a ver, acho que, com cultura, com valores e com o sentido da vida mesmo, que aí traz a ideia da ética, né? Será que quanto mais poder de compra, mais eu vou ser feliz? Ou não está mais relacionado com uma equação? Né? Eu gostei da Tatiana falando sobre essa... É uma equação, né, de você saber ser feliz. Você não é só uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Eu lembrei muito de uma palavra que o Oswaldo usava, que é a temperança, né, Oswaldo? A temperança ela é importante na busca da felicidade, né? Então não basta a gente ter muito poder, não basta a gente ter felicidade se a gente não souber usar e temperar para não ter aquela ressaca no dia seguinte. Acho que era isso que eu tinha a falar um pouco sobre o FIB, sobre a relação da renda. E só o começo da pergunta do Flávio foi sobre o luto, né? Eu vi um vídeo hoje da Maria Homem de Mello, que é uma psicanalista. Ela estava falando, é muito recente esse vídeo, ela estava falando justamente sobre a dificuldade do luto nesses tempos de pandemia, em que não é possível fazer o ritual, né, o funeral, como a gente está acostumado. E que ela tem recebido, né, assim, na clínica, na análise, pessoas com essa dificuldade e que as pessoas estão tentando dar uma materialidade a esse outro que não está lá para te suportar quando você cai, porque o luto, segundo ela, é isso, né? Um desfacelamento do sujeito e ele precisa ser amparado por alguém. Você não pode abraçar ninguém. Tem gente que não pode, absolutamente ninguém, que está morando sozinha, enfim, e perde a única pessoa com quem tinha contato. E ela está vendo que as pessoas estão procurando objetos para
dar esse contorno, né, de amparo a essa queda. Enfim, era isso. É interessante esse vídeo também. Eu vou deixar o link aqui, porque ela fala sobre várias outras coisas, sobre o sonho nesse momento de pandemia. E acho que era isso. Flávio? Eu li um artigo, Matheus, que estava falando da gripe espanhola, e eu me lembrei agora que você falou desses ritos. Diz que depois da segunda onda, quando muitas pessoas estavam morrendo, os funerais começaram a virar assim um momento de encontro das pessoas. Já se levava bebida alcoólica, já conversava, eles viraram momentos mais festivos, de tanto que aquelas pessoas começaram a se acostumar, sabe? E o número era toda semana tinha 5, 6 funerais de conhecidos. Então virou o evento social. As pessoas se encontravam. E como mudou, né? Hoje a gente conhece muito mais ciência e tal. Hoje a elaboração do luto, ela passa por outro caminho, né? Bem mais sombrio. Era isso. Oi, então, na verdade, eu fui anotando um monte de coisa, assim, primeiro com o Matheus, depois com a Tatiana. Eu fiquei pensando, quando a Tatiana fala do cálculo, né, que aí começaram a brincar aqui com o vinho, com a qualidade do vinho, né, eu fiquei pensando que podia ter uma calculadora, sabe dessas calculadoras online que faz, né, quer juntar dinheiro, finanças e tal, para você colocar esse tipo de coisa, porque eu sinto que eu erro nessa conta várias vezes, da felicidade, né, o quanto que a felicidade instantânea, ela pode trazer uma ilusão e que a gente paga realmente a conta no dia seguinte, mas, por outro lado, também tem correntes e tem outras formas de pensar que nos afastariam disso, né? Então, é doido isso. São referências, ótimas referências, mas que a gente vai entendendo a nossa referência nesse caldo todo. Quando o Matheus fala agora dessa coisa da felicidade, né, da estabilidade da felicidade, apesar do aumento da renda, eu estava vendo, inclusive foi ontem também que eu estava lendo, não lembro de onde veio essa informação, mas também não foi a primeira vez que eu tive contato com ela, que existe no início de um aumento, de um ganho de renda, tem uma relação diretamente proporcional entre a felicidade, só que de um ponto para frente, isso já não vale mais. E a sociedade americana acho que é um bom exemplo para isso, né? Porque existe um bem-estar coletivo ali, né? Eles já cruzaram a linha do mínimo, né? Então, se eu não me engano, é $50 mil nos Estados Unidos, que eles entendem como uma linha, porque a partir disso, você não vai conseguir suprir mais necessidades básicas, você vai aumentar as necessidades que nem básicas são mais, então você passa a ter 2 ou 3 carros, você passa a ter um carro melhor, mas seu problema de mobilidade já estava resolvido lá atrás, né? Você passa a comer em restaurantes melhores, mas seu problema de alimentação já estava resolvido lá atrás, e isso, no frigir dos ovos, não leva à felicidade, né? Eu acho que esse dado aí do aumento da renda não gerando felicidade ou deixando ela estável, tem bastante a ver com isso, assim, num nível bem basal, aumenta, na verdade, bastante, né? Só que de um ponto para frente, é essa ilusão que a gente precisa estar dentro da roda que tem que girar, que tem que comprar mais, consumir mais, enfim. Só que eu fiquei pensando muito no ritual, 20 a 30 dias o ritual Bororo, né? E aí essa questão do luto, tudo que a gente vive no luto ou depois do luto, né, que serve para você trabalhar bem isso, me parece que esses caras estariam vivendo no durante, né, ou antes até de terminar esse ritual. É um luto prévio, não sei se é por aí que a coisa é enxergada. Eles trabalham toda essa questão relacionada à morte, né, não
depois que você afastou aquele ente ou aquela pessoa, mas você trabalha tudo isso até que você se afaste, até que você se afaste mesmo dessa pessoa que morreu. E o Matheus trouxe a questão do coletivismo versus o individualismo. E eu fiquei imaginando, a gente está nesse momento muito mais individualista, imagina 20 ou 30 dias, a gente não está tendo condição de ter 10 minutos hoje em dia, né? Imagina isso hoje em dia, imagina, eu acho que a gente já está resumido, né? Tipo, não precisa da pandemia para entender que os nossos rituais, eles são muito mais breves hoje em dia do que 20, 30 dias. Quando você não tem nem 10 minutos e nem a possibilidade de estar perto, o que isso gera nas pessoas? Aí talvez seja a Maria Homem que vai discutir, e tantas outras pessoas, mas talvez isso afete uma questão de felicidade da geração na mosca agora, né? Porque a gente está lidando com uma coisa sem poder lidar com ela. A gente está presenciando uma coisa sem poder lidar adequadamente com ela, né? Sem poder entregar o tempo, entregar a atenção que ela mereceria, né? Acho que é isso. Oswaldo, se me permite eu fazer só um parênteses na fala do Flávio para emendar certamente nas respostas dos nossos colegas, que é o seguinte, se a gente pensar, porque a gente está discutindo vida, morte, felicidade, eu me lembrei muito da literatura, porque a literatura, ela fala antes de si, assim, ela fala no seu discurso corrente, sempre tem a morte muito presente, né? Se a gente pegar os livros, recordar os livros que a gente já leu, sempre tem a morte acompanhando as narrativas. E aí, nesse processo que a gente está vivendo atualmente, do Covid, dessa interrupção do luto, de encarar a morte como ela deveria ser encarada, suas questões religiosas, sociais e tudo mais, como que a gente fica nisso daí? Porque eu acho que a gente chegou num ponto de inflexão, ou seja, a morte enquanto um lembrete da vida, só que a gente está se esquecendo, está se perdendo. Para além de banalizar a morte, a gente não está criando esses mecanismos de despedida dos que se foram. Como que a gente trabalha isso? Essa é uma pergunta bem psicanalítica, né? Psicológica. Eu não sei se eu tenho propriedade assim para responder. Uh, bom, eu não tenho propriedade mesmo, nem sei porque eu falei, alguém responde. Nem precisa ter resposta. A gente coloca algumas questões aqui que julga relevantes, né? Às vezes nem tanto para que alguém responda, mas para mostrar as nossas inquietações. Matheus, quer falar alguma coisa sobre as questões ou posso passar para a Celi? Não, é rapidinho, porque no vídeo a Maria Homem, ela faz essa pergunta e ela fala, essa pergunta ela está presente em todos os artigos, em todas as reflexões de psicólogos, psicanalistas que estão pensando nesse momento e que não tem resposta. Mas ela fala uma coisa interessante, que mesmo não tendo resposta, sem dúvida é um momento, há muitas décadas, né, dentro de muito denso, assim, de uma conjunção de tensões e que o nosso inconsciente ele está trabalhando muito. Ela vê assim pelos relatos de sonhos que ela está recebendo na clínica. E, inclusive, faz um paralelo com um livro que chama Sonhos no Terceiro Reich. Uma jornalista teve a coragem de publicar na ascensão do nazismo na Alemanha da década de 30, os sonhos das pessoas. E ela faz um paralelo com esse livro. Mas, enfim, ela termina dizendo que é preciso procurar brechas aí para a gente sonhar o novo, né? Que o nosso inconsciente está trabalhando muito porque é um momento de suporte que a gente estava acostumado a ter. Enfim, é o momento de criar. É isso, eu acho. Bruna?
Oi. Bom, eu achei muito interessante como que, para a gente falar da felicidade, eu não sei, mas a minha impressão foi que eu ouvi muito falar sobre a morte, e eu achei isso bastante inusitado, assim, porque sendo o tema vida e morte, eu achei, eu não sei, eu tenho a impressão que a morte, sendo completamente misteriosa para a gente, pensando no ponto de vista filosófico, que a gente tem essa possibilidade de não haver vida após a morte e a possibilidade de ter. E também como que se implica na nossa vida, né? Mas eu me lembrei de uma postura do yoga que se chama Shavasana, que é uma postura que a gente faz durante o relaxamento, que é uma técnica que chama Nidra. Essa postura, ela é conhecida como postura do morto. E é muito interessante que em algumas aulas mesmo eu tomo cuidado para não falar postura do morto, porque eu sei que isso pode ser impactante para alguns alunos e alunas. E a ideia da postura do morto é que durante o relaxamento, durante essa postura, você se prepare para a morte. E esse preparo se faz através de desapego, o desapego da vida. E a gente treina isso no yoga, porque pensando a ideia dos textos tradicionais do yoga, e nisso eu falo Patanjali, o Sutra de Patanjali, é que para você estar bem, você não deve ter explosão de felicidade nem explosão de tristeza. Então, a felicidade aí, que você poderia entender como felicidade, não é o máximo de prazer. É o meio. É você não ter variações, porque é isso. O máximo de felicidade vai implicar em algum momento numa depressão. Não no sintoma da depressão, mas assim, na tristeza, enfim. E acho muito interessante esse preparo para a morte, porque o desapego é treinado em vários sentidos, não só em relação à vida, mas tem um outro também, isso vem do budismo, de que o caminho da felicidade é o desapego. Quando você aprender a desapegar, você vai se sentir feliz. E isso é muito interessante, como que nisso eu pensei no desapego, né, de vida e morte, e como a morte parecendo algo, por exemplo, a morte não é nada para nós, né, na fala do Epicuro. Eu achei isso, aliás, eu gostaria, quando eu estiver, né, nesse momento, encarando-a, eu quero ter esse mantra, porque ou achar que vai ser a maior montanha-russa depois, vai ser uma viagem psicodélica, vai ser muito legal. Porque é isso, e como que a morte, ela tem ela não fazendo parte da nossa vida, nossa própria, mas assim, como que a morte das outras pessoas e a iminência da nossa, ela tem implicação. Eu nunca tinha pensado nisso, como que ela implica na nossa felicidade. E então, eu não sei o que vocês têm a dizer sobre isso, mas no momento eu continuo praticando o desapego, que eu tenho muito que praticar, mas eu acho que faz bastante sentido esse treino. Faz muito sentido mesmo, Bruna. O Epicuro, as filosofias do período desse texto dele, do período helenista, elas foram influenciadas por doutrinas orientais. Então, eu acho que tem muita ligação com o que você acabou de falar, né? O desapego mesmo. Como você faz para ser feliz, segundo o Epicuro? Ele falou que a pessoa precisa aprender a se contentar com pouco e com simples. Se você tiver um abrigo para te proteger, ele fala das bestas e do frio e do calor, das intempéries do tempo e dos animais, para não te atacarem. Se você tiver comida simples, fruta, pão, um pedaço de queijo, um pouco de vinho, e se você tiver amigos, isso é muito legal. Para o Epicuro, o ápice da felicidade era se sentar com amigos e conversar sobre filosofia. Tipo o que a gente está fazendo agora, assim, falar sobre isso. Isso para o Epicuro é o auge, é o máximo de felicidade que alguém pode almejar. Os excessos, igual você disse, se você tem essa explosão de prazer, esse prazer muito rápido do cálculo que eu disse que você precisa fazer, né? Que acontece quando você acostuma com aquele ápice de prazer repetidamente?
ele faz falta. E quando ele faz falta, ele faz muita falta. E aí ele causa tristeza, aí ele causa depressão. Você fica triste pelo que você não tem. E se contentando com pouco, isso já seria uma forma de não se perturbar, de manter a sua alma em paz, né? E acho que é isso. E a fala do Flávio, ele falou que a gente tem que se moderar, né? Me lembrou uma frase do Marquês de Sade, que ele fala que a gente deve ter moderação em tudo, até na moderação. Pronto, era isso. Eu posso entrar com mais uma questão, então? Uhum. Que está falando muito de equilíbrio e tudo mais. Eu me lembrei de uma passagem bíblica, se não me engano, está em Apocalipse, quando ele fala que... fala de Jesus, se eu não me engano, que fala da igreja, alguma coisa que não é quente nem frio, é morno, e vomitar-te-ei, alguma coisa do tipo. E assim, essa a impressão que me passou desse equilíbrio e dessa moderação da vida, das alegrias, das tristezas, é algo morno. É algo que é humanamente impossível da gente viver, mesmo que a gente viva. Vocês não acham que perde um pouco o significado dessa contradição que é a vida? Porque a vida é uma dicotomia o tempo inteiro. E assim, quando a gente busca o equilíbrio, a gente está fugindo dessa dicotomia, está fugindo dos extremos. Como fica isso nessa questão filosófica? Como a gente pode encarar essa... Posso falar do ponto de vista pessoal? Claro. Já que eu trabalho, né, com yoga e que ele, né, preza muito pela questão do equilíbrio, mas assim, é uma coisa que eu sempre pensei, mas existe a escolha também de se eu acredito nessa felicidade, que ela vem atrás do equilíbrio, porque eu realmente acho que vem, eu experimento isso, né? Eu sei que como que eu posso dizer? Eu sei que esse equilíbrio ele vai me dar uma tranquilidade, vai me deixar bem em hábitos que eu comecei a adotar. Porém, eu também escolho não estar nesse equilíbrio, porque eu penso, por exemplo, o yoga ele vai te caminhar assim para você encontrar a sua essência, que não é a nossa materialidade, eu pessoalmente, eu tô na matéria, então eu quero às vezes ter explosões, eu quero ter uma ressaca, eu quero tomar várias garrafas de vinho para ter ressaca, tá tudo bem, assim, eu escolho. Eu acho que agora, tendo consciência disso, é saber que isso é uma escolha e que eu também posso não fazer essa escolha. Mas eu quero ter eu também acho. Eu pensei, putz, mas que chato não ter explosões. E eu lembro quando eu tinha meus 20 e poucos anos, que eu tinha muita energia e eu tava, e sofria e ficava feliz, sofria e ficava feliz. E eu falei, hoje, nos meus 30 e poucos, eu não tenho mais saúde para isso, eu não consigo ser aquele turbilhão de emoção que eu tive, que era cansativo, mas, poxa, eu vivi coisas muito legais. Eu não queria repetir, mas, assim, é nesse sentido, eu também acho, eu concordo, é morno. E eu também, às vezes, não quero viver no morno, eu quero arroubos, assim, pessoalmente. Né? Agora, eu vou deixar, do ponto de vista antropológico, filosófico, falar. Eu só vou ler aqui os comentários da Celi, que ela está sem microfone. Ela diz o seguinte: acredito que a morte é um desligamento de significados pessoais para a gente, mas também para aqueles com quem temos laços afetivos. Um rompimento de história pessoal afetiva. Vivemos tentando prolongar a vida, experiência de estar vivo. As artes são isso. Literatura, música, pintura são buscas de significado, mas também a perpetuação dessa experiência. A morte é a interrupção dessa convivência de experiências significativas. Dei voz a Celi. Isso. E tem uma pergunta para a Tatiana, só antes dizer que a juventude é a melhor fase da vida, ainda bem que passa também, né, gente? Ainda bem, Deus me livre. Eu me identifiquei tanto com isso que a Bruna falou, né? E também já pensava muito nisso, que assim, eu tenho a impressão de que eu pulei de adolescente para velho num dia, assim,
Não foi uma coisa lenta que foi vindo, assim, tipo, é isso, era alta intensidade, fazendo tudo isso, para depois meio que perceber que, assim, meu, chega, é outra coisa. E aí essa mornitude tomou conta, e é isso. E eu me sinto super feliz com isso. Tranquilo, não quero mais, acho muito legal, lembro com muita saudade de muita coisa, mas não uma saudade de querer voltar. Me identifico muito com isso também. É saudade, não é saudosismo, né? Que é diferente, né? É, exatamente. Tatiana, tem uma pergunta para Diga você lá. no chat. Eu fiquei... Ah, desculpa. Não, Matheus, por favor. Eu ia ler a sua pergunta, por favor, pode fazer. Eu pensei que você fosse ler minha pergunta, mas se tiver outra, manda aí. Então, porque a Celi falou sobre essa interrupção das experiências significativas, que eu interpreto que seja com outras pessoas, né? Uma experiência significativa. Primeiro que para você ter um significado, você precisou ter uma formação, né? Isso envolve o social da leitura do mundo, enfim. Como é que o Epicuro encarava, por exemplo, o fim da vida, mas a permanência daquilo que você deixou? Porque você se constrói a partir do outro, né? Dos outros, e os outros se construíram também a partir daquilo que você é, daquilo que você foi com eles, falando de forma bem simples, né? Epicuro se preocupava com isso, o que eu vou deixar, porque quando eu morro, eu já não existo mais, mas e o que eu deixei, né? Vai continuar existindo? Essa é a pergunta. Olha, ele tinha um pouco de preocupação, assim, com o legado dele, com a escola dele, com os livros dele, que o conhecimento dele se perpetuasse, mas ele não queria que as pessoas sofressem por ele quando ele estivesse morrendo. Ele fala também da dor, né? Ele diz que a dor que um ser humano, o máximo de dor que um ser humano consegue aguentar antes de morrer é suportável, né? Até um ponto você sente, depois você morre. Então, ele morreu numa banheira, rodeado de amigos, e ele queria que o legado dele passasse para frente, mas ele não queria que as pessoas sofressem porque ele não sentiria nada. Só que aí já sou eu falando, não é ele. Tatiana, se Oi. você me permite, eu queria complementar essa reflexão nossa com dois filósofos. Um seria o Aristóteles, que eu entendo como sendo materialista, e ele diz que, bom, mesmo ele sendo materialista, ele acredita que parte da nossa existência continua com a lembrança das nossas obras, com a nossa reputação, que é aquele jeito assim, né, gostoso de pensar com um fim. É um fim, mas não é um fim totalmente. Mas eu também queria lembrar o Marco Aurélio, que, de certa maneira, está no mesmo espectro de Epicuro, que é um materialista, um tomista, e aí ele já acaba com todas as nossas expectativas de vida depois da morte, né? De alguma reputação, de alguma marca na história. Ele diz assim, tudo é efêmero, tanto os que lembram quanto os que são lembrados. Porque ele dizia que as pessoas que estavam com ele ali quando ele fosse morrer, ele poderia viver na memória delas por um tempo, mas elas também morreriam. E a partir do momento que elas morressem, não teria mais ninguém para se lembrar dele. Mas isso é interessante da gente pensar. Qual é o significado da vida diante do todo? No fundo, não faz diferença nenhuma. A gente só faz diferença para quem conhece a gente mesmo. Para o mundo lá fora, não faz diferença nenhuma, para o todo. Até um Shakespeare, alguém que fez obras grandiosas e é lembrado até hoje, um dia o sistema solar vai esfriar e tudo isso vai acabar também. Como diria Fernando Pessoa, né? No Tabacaria.
Então, assim, diante do todo, qual é o significado disso tudo? No fundo, o que fica são esse círculo de gente que se importa com a gente e convive com a gente no dia a dia, né? E aí eu acho que a mensagem do Epicuro, ela é bem... Isso se os materialistas estiverem certos, porque se os dualistas estiverem certos é outra história, né? Aproveitar a vida... Eu acho que também tem a fase, quando a gente é adolescente, mais jovem, com os excessos, mas agora, com um pouco mais de calma, porque realmente o corpo não aguenta, a mente não aguenta mais, sem nenhum tipo de perturbação, eu acho que é uma vida muito boa, assim, nessa altura da minha vida, eu acho. Eu posso só lembrar uma passagem, não sei se o microfone está no bom volume. Me lembrou um documentário que eu vi de Darcy Ribeiro. Darcy foi um antropólogo brasileiro, político também, e estava enfrentando um câncer já há algum tempo, já estava para morrer, estava com o pé na cova, outro no sabonete, aquele negócio todo. E aí o que aconteceu? Ele chamou o Frei Leonardo Boff para conversar com ele. E ele falou que ele estava muito preocupado, porque ele ia morrer, e estava sentindo a morte muito perto, o bafo da morte, as pessoas sentem isso. E ele não estava conseguindo ter a calma e a tranquilidade que a mãe dele tinha. A mãe dele era uma pessoa analfabeta, extremamente religiosa. Ele estava procurando o sentido da vida, e que para dar um significado para a morte, e ele não estava encontrando. E aí Leonardo Boff, né, fantástico como sempre, falou com ele, falou assim, Darcy, olha, ninguém amou mais os negros, os índios, as mulheres e as crianças como você. Tudo que você fez na sua vida foi por amor ao próximo. Então, se isso te tranquiliza, a sua missão de vida foi cumprida. Você deu significado para a sua vida. Porque aí entra uma questão minha, assim, a vida, ela não tem sentido nenhum, na minha visão. Ela tanto não tem sentido que a gente procura construir sentidos para ela o tempo inteiro, pela sua falta de sentido. Porque a vida, o sentido da vida é a sobrevivência, acima de tudo. Quando a gente consegue passar esse limite da subsistência, a gente começa a criar significados, buscas de significados para a vida. É uma visão. Marisa está inscrita agora. Marisa? Uma leiga, professora de física aqui, dando um pitaco aqui na conversa. Bem, físico não costuma ser leiga, né? Por favor, né, Marisa? Nesses assuntos todos aí, Filosofia, eu mas vamos... vou tentar não ser científica. Ah, sim. Mas compartilhar um sentimento meu, né? Como a Marisa, indivíduo, né? Não ela como professora, mas assim, as experiências, né, de alguém que está com 48 anos e que já viveu alguns momentos de vida e morte e de questionamentos de sentido ou não para a vida que eu estou vivendo. Eu não lembro o nome do filme, mas tem um filme que o cara é imortal e a grande tristeza dele era de não poder morrer e descansar da vida. E eu acho que a gente deseja a morte, sim, o momento do descanso, da trajetória que você traçou. O que a pandemia traz parece que está acontecendo um desequilíbrio e parece que as pessoas estão indo embora. Quando acontece uma coisa assim, uma guerra, uma pandemia, parece que aconteceu um desequilíbrio no universo, seja ele religioso, seja ele científico, seja lá o que for, e as pessoas não estão indo na hora que elas tinham que ir embora. Houve uma precipitação. Ver os enterros feitos com retroescavadeira foge a uma naturalidade que se tem de viver e morrer. E parece que a vida, a morte, ela se apressou para essas pessoas.
Então, isso gera um colapso emocional em todos nós, de assistir essas cenas. Então, tem né, um nó, né, dentro de nós, né, ao participar desse momento da história, né? Emocional, que eu estou dizendo, né? De perceber que as pessoas não puderam dar continuidade, né? Se é que a gente tem escolha, né? Saber, mas parece que é igual quando uma pessoa morre muito jovem, né? Parece que ela não teve a oportunidade, né, de concretizar, né, o que ela tinha para fazer, para cumprir aqui, né? Então, assim, é que nesse momento muita gente está morrendo ao mesmo tempo, né? E a gente se pergunta, será que estava na hora certa dessas pessoas irem embora, né? Se que aconteceu um, uma ruptura aí, né, no sistema aí, bugou o mundo e alguma coisa está fora do lugar, então a gente fica assim, né, perplexo, né, com a situação que a gente está vivendo agora. E em relação à felicidade, assim, né, da minha experiência de vida, parece que a felicidade precisa ter uma densidade, né? E ela precisa ser um pouco mais prolongada para ela fazer algum sentido, né? Que a gente está na discussão toda aí, né, de pensar na felicidade do vinho, do sexo, ou da felicidade de manter conhecimento, enfim. Mas, assim, a gente vê relatos das pessoas que são religiosas, né, que que a felicidade tem mais densidade quando você faz alguma coisa para o outro, né? Então, assim, os momentos mais felizes que eu vivi na minha vida não foi segurando uma taça de vinho, mas eu tive momentos que eu conseguia fazer alguma coisa mais significativa pelo outro, que não é o momento atual. E talvez essa impossibilidade de ter conexão com o outro e fazer alguma coisa pelo outro seja o momento mais infeliz de tudo isso que a gente está passando agora. É isso que eu queria dizer e contribuir com essas falas minhas que são puro achismo. Marisa, muito obrigado pelas suas falas. E por conta do tempo, eu vou usar as suas falas para a gente fazer uma ligação com o nosso próximo encontro. Nós temos aqui presente entre nós a Gisele, a Bruna e o Flávio. Essas três pessoas, elas apresentam alternativas de cuidado para o corpo. A Gisele e a Bruna com a yoga e o Flávio com educação física. E aí, então, eu queria convidar esses três colegas, esses três amigos, a estarem presentes aqui no Roda Viva da semana que vem, com um tema mais ou menos assim: yoga e academia. O autocuidado de si em casa. Alguma coisa assim. Queria saber se vocês topam. Flávio, Gisele e Bruna. Oi, Gisele falando. Aí, eu consegui. É igual o Zoom, só que eu vacilei ao ao cumprimentar vocês. Eu aceito já, né? Já estou inscrita aí nesse próximo encontro. Vai ser muito feliz para mim. Uma alegria enorme já ver a Bruna aí, ó. Compartilho das ideias da Bruna. Os praticantes de yoga agora, na verdade, estão também surtando, é normal, né? No momento desse. O surto é para todos, não é só para quem... Né? Contrariando todas as expectativas em torno, talvez, né? Em torno de quem faz yoga, achando que não precisamos, é porque precisamos. Sim. Enfim, obrigada pelo convite, estaremos aí. Quer dizer, eu estarei, né? Eu também estarei, já aceitei o convite, grande honra, fico muito grata. E acho que vai ser um tema bem legal, dá pra gente conversar bastante coisa.
Não preciso nem falar, né? Mas depois a gente pensa esse título aí, porque sei, eu queria já no título tirar a academia, pensar em atividade física, pensar em corpo, mas não pensar em academia. Ou Não, se tiver academia. era uma proposta irônica. A gente alinha aí depois. Eu estou fazendo o possível para a gente já encerrar, para não ficar longo, mas a Rosa pediu para falar. Eu vou dar a palavra aqui para ela e a gente combina certinho como que vai ser o próximo evento, o próximo encontro nosso. Vai lá, Ô, Rosa. Oswaldo, eu só fiquei pensando em toda essa, né, sobre a questão da morte. Quero agradecer aos palestrantes e os debatedores, e de repente nós podemos estender uma outra roda viva para falar a respeito da morte em África, especificamente Angola. Convidar o Bernardo, porque a minha pesquisa eu pego, né, alguma abordagem a respeito do luto também, sobre a guerra civil, e eu acredito que o Bernardo possa conversar conosco. Não sei se ele topa. Ô, Rosa, eu acho muito legal. Aí a gente vai ter aí uma semana para a gente pensar uma proposta. De repente a gente chama o Bernardo com mais outra pessoa. A gente vê isso com o tempo, mas assim, já recebo de braços abertos a proposta. Acho muito legal. Assim. Ótimo, não espera então. Nem responder, não. Assim, a gente já aceitou pelo Bernardo. Ai, que bom. Tô só arrumando a cara dele. Eu já acredito que ele topa, assim. E se você... Pode, Ricardo, desculpa. Não, que você já está encerrando, eu queria agradecer aos participantes, e que depois eles vão ter a fala final também, e agradecer aos nossos 2 alunos que eu estou vendo aqui, Joana e Vitor. Muito obrigado, nossos amigos também, Cláudio, não vou falar o nome de todo mundo, Clara, está todo mundo aqui, Rosa, enfim, muitíssimo obrigado pelo apoio do pessoal do IFRO. Aí queria agradecer também muito Tatiana, Matheus, por esse diálogo, por essa conversa. Lembrou os velhos tempos de Barão Geraldo. Isso para mim é muito bom também, das nossas noites de conversa. O Flávio também está aqui, observando, vendo. Oswaldo, pode... Tá, antes de abrir então para a fala final de todos, assim, sem nenhuma pressa, eu queria aproveitar a fala da Marisa para fazer uma espécie de uma pseudo-síntese aqui. Primeiro, eu gostei muito assim, de quanto a Marisa foi sensível na colocação dela sobre uma felicidade duradoura, uma felicidade que é além de um prazer fugaz. Essa parte realmente profunda, viu, Marisa? É profunda e filosófica. Mas a outra parte que você falou sobre a anormalidade da morte, aí eu vou dar uma cutucadinha para ficar um gostinho para a gente debater mais sobre isso. Mas eu vi uma reportagem de jornal que eu achei assim muito provocativa, que dizia assim: finalmente chegamos no normal. Ou seja, aquilo que a gente estava vivenciando era normal, essa estabilidade, essa previsibilidade das coisas. Agora a gente tem que improvisar, a gente não sabe direito, a morte faz parte, a morte em massa faz parte. Observa as outras espécies, aí a gente cria um mundo à parte e começa a acreditar que isso é normal. E aí veio toda essa reviravolta para colocar a gente de novo num normal que é o imprevisível, o trágico. É isso que é o mundo. E essa é a minha fala de encerramento e está aberta aqui para todos que quiserem falar para a gente poder encerrar. Bom, eu agradeço ao convite, Oswaldo. Obrigado a participação de todos aí. Foi muito feliz esse encontro. Eu acho que o Epicuro estava certo sobre esse momento de troca com os amigos. E lembrando que é um dos arrependimentos mais frequentes das pessoas no leito de morte, de não ter estado mais com os amigos. Depois eu vou mandar também aqui o link de um vídeo de uma médica que trabalha com pacientes terminais. Ela fala sobre isso, muito legal. E
vamos estar atentos aos nossos sonhos. Acho que eles têm muito a nos dizer nesse momento difícil. Obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Ricardo. Foi um prazer estar com vocês aqui, falando, né, sobre filosofia, hoje à tarde, e falando sobre morte, né? Eu concordo com o que o Oswaldo falou, a provocação dele me tocou aqui. Nós precisamos lembrar que nós somos parte da natureza mesmo, e que todos morremos. Eu vi uma estatística, vocês que são sociólogos me corrijam, da ONU de 2018, acho que são 102 pessoas que morrem por minuto, né, pré-Covid. Então, eu queria dizer que ela faz parte e conversar sobre isso pode fazer com que a gente lide de uma maneira mais fácil, né? Aceite melhor. Então, eu queria encerrar com uma fala do Sócrates, do Apologia de Sócrates, que ele diz assim, que a morte não é o mal, ela pode ser duas coisas. Ou ela é uma noite de sono sem sonhos, e aí a gente vai descansar, ou se houver alguma coisa lá, a gente vai conversar com quem já morreu e não vai ser tão ruim assim, vai ser um deleite. Muito obrigada, gente. Oswaldo, encerrou? Tá joia, gente. Muitíssimo obrigado. E segunda-feira que vem tem mais. E amanhã nós temos outra reunião também do IFRO, falando de questões educacionais, da interdisciplinaridade e tudo mais. Muitíssimo obrigado mais uma vez, participação de todas e todas. E vamos aproveitar a vida, porque é o que importa nesse momento, já que a morte é certa. Tchau.